Fala, meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? E hoje a gente tem quadro novo aqui no canal, Contos do Chico. A ideia, gente, desse quadro é exatamente como diz o próprio nome, trazer alguns contos da história desse ser iluminado que pousou aqui no nosso planeta Terra e passou alguns anos aqui com a gente. Claro que se você está vendo esse vídeo aqui agora é porque você já conhece o Chico. Não sei se você conhece muito ou pouco da história dele, mas né, provavelmente você já conhece quem é o Chico. Agora, o fato é, existem muitas e muitas histórias que, apesar de até divulgadas aí pela internet, muita gente não conhece. Estão histórias no geral que ou tem, no mínimo, são engraçadas, né, por um lado, mas por outro, tem grandes lições de vida aqui. Gente, dentro dessa graça, digamos assim, de algumas histórias, tem grandes lições de vida. Então a ideia é compartilhar com vocês aqui algumas dessas histórias. Claro, eu vou ler aqui, eu deixei algumas colinhas aqui do meu lado para eu não esquecer o texto como um todo. Então a ideia é contar algumas histórias para vocês, sempre uma por uma para não ficar cansativo, e depois a gente refletir, fazer alguma reflexão em cima disso. A primeira história que eu trouxe aqui, como eu já coloquei no título aí, galera, é Morra com Educação. Essa é uma das histórias mais divertidas que eu já vi sobre o Chico e que ao mesmo tempo traz uma baita lição pra gente refletir sobre o assunto. Vamos lá, gente, sem mais enrolas, vamos contar aqui a história. O Chico, como todo mundo já sabe, foi o principal divulgador da sobrevivência do espírito e da vida depois da morte aqui no Brasil. Mas o que muita gente não sabe é que ele morria de medo de avião. E ele adorava contar para os amigos os bastidores de uma das suas viagens aí aéreas, que foi de Uberaba para Belo Horizonte, né? Que foi lá mais ou menos em 1950, mais ou menos não, que foi em 1958. No meio da viagem, o tempo fechou e o avião começou a trepidar violentamente. O comandante saiu da cabine e explicou para os passageiros que era só um vento de cauda e que logo iria passar. Mas logo ele afirmou que todos chegariam no seu destino sãos e salvos. Alguém acabou respondendo irritado, algum dos passageiros, né? Só se for pro outro mundo que a gente vai chegar cedo e rápido. Enquanto isso, o Chico já deu uma olhadinha de lado, né? Meu Deus do céu. Enquanto isso, o avião continuava sacudindo de um lado e virava de um lado pro outro. Parecia realmente que ele estava prestes a despencar. E nisso, claro, as crianças lá do avião começaram a chorar, a berrar, né? E os passageiros começaram a vomitar, porque o avião sacudia e balançava e tremia. Daqui a pouco, um padre começou a orar em voz alta. Senhor, nos perdoai dos nossos pecados, nos salvai dessa desgraça. E nisso, o Chico Xavier, que estava ali e morria de medo de avião, se juntou lá pro coro dos desesperados. Entrou pro meio da reza e começou a chorar. Ia ficar... O chorar eu aumentei aqui, tá, gente? Não tá escrito chorar não, mas ele ficou desesperado. E começou a falar. Valei-me, meu Deus! Socorro! Misericórdia! Tende piedade de nós! Chico Xavier fazendo isso. Imagina quem tava do lado, olhando. Se até Chico tá fazendo isso, eu tô lascado, né? De repente o padre reconheceu o Chico Xavier ali, né? E acabou interrompendo e parou de rezar e falou. Gente, calma, calma que Chico Xavier tá aqui conosco. Ele é um médium e ele tá rezando com a gente. E nisso o Chico gritou do outro lado. Graças a Deus, padre, graças a Deus, eu também tô orando. Valei-me, meu Deus! E nisso, claro, todo mundo foi ficando mais desesperado e mais desesperado. Quando a situação já estava fora de controle, já fazia uns 10 minutos, o Chico viu o Emmanuel entrar no avião e se aproximou dele. Sério, todo sério. E ele, né, queria saber do Chico o motivo por que de tanta gritaria, tanto do Chico, quer dizer, em especial do Chico, né, dos outros ele já imaginava. Agora, quando ele perguntou pro Chico, o Chico perguntou pra ele, retrucou pra ele, né? Mas, Emmanuel, a gente tá em perigo? Aí, o Emmanuel seco falou, então sim, e daí? Não tem muita gente em perigo no mundo? Vocês não são privilegiados. O Chico, depois disso, não pensou nem duas vezes e falou, então tá bem, se a gente tá em perigo, então eu vou gritar, valei-me, socorro, meu Deus!
O desespero do Chico levou os passageiros mais ao pânico ainda, porque afinal de contas, se o Chico, que já conhecia, né? Todo mundo já sabia, claro, da história dele, que ele conhecia o lado espiritual, que ele falava com os mortos. Se ele mesmo tava gritando, é porque todo mundo pensou, pô, então ele já sabe que a gente vai morrer, né? Tamo todo mundo morto. A galera tinha certeza que o avião ia cair. E nisso, o Emmanuel perdeu a paciência com o Chico. E aí, né, literalmente, perdeu as estribeiras, né? E falou, Chico, cala a boca, pra você não afligir a cabeça dos outros. Morra com a fé de Deus, morra com educação. Eis que vem o título aqui da história. Beleza, Chico deu uma assustada, mas quando Emmanuel virou as costas, o Chico ainda continuou resmungando. Eu quero saber como é que alguém pode morrer. Eu quero saber como é que alguém pode morrer com educação. E continuou a gritar. E logo, e claro, né, Chico ainda continuou vivo por muitos anos, até 2002 mais precisamente, e depois acabou o sacolejo do avião, acabou tudo e tudo voltou ao normal. Mas, gente, agora sim vamos fazer uma reflexão sobre essa história. Primeira coisa, olha que interessante, como o guia do Chico, que era um ser, claro, evoluído, mas nem por isso, era um anjinho celestial que só falava com Chico, Chico, por favor, faça... Não, quando precisa repreender, ele repreendeu, né? E assim acontece com os nossos guias espirituais, que se tiver que levar, com perdão da palavra, como diria um amigo meu, uma babada, né? Ele vai dar uma babada, ele vai brigar com a gente, e assim tem que ser. Assim como quando preciso, a gente tem que dar uma puxadinha de orelha, não literal, né? Mas uma puxadinha de orelha nos nossos filhos. E a outra reflexão dessa história é, veja que mesmo Chico sendo esse ser iluminado que a gente já conhece, né? Sendo a pessoa que tanto ajudou outros e, principal de tudo, sendo alguém que mais do que ninguém conhecia o mundo espiritual, ainda assim ele tinha medo sim de morrer, porque no final das contas ele era um ser humano. Ele é um ser humano, né? Agora, claro, desencarnado, mas ele é um ser humano com sentimentos. Claro, de novo, é um ser que, comparando com a gente, Chico Xavier, tá? Deus sabe quantos milênios de anos à frente da gente em evolução. Mas, de novo, claro, tem e tinha, né? Tinha e continua tendo, melhor dizendo, diversos pontos a evoluir. E um deles era a questão do medo, que eu acho que no final das contas é natural dentro da nossa vida aqui como seres humanos. Essa é a história que eu queria contar pra vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, a ideia aqui é eu vou trazer outras histórias aqui pra compartilhar com vocês, porque, de novo, eu acho que se tem alguém no mundo, no Brasil, que vale a pena a gente compartilhar as histórias, por mais bobas que possa parecer pra alguns, é desse ser iluminado Chico Xavier. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se você tá aqui até agora é porque você gostou, né? Então, por favor, dá uma curtidinha no vídeo aí que ajuda bastante aqui no crescimento do canal e, claro, na divulgação desse próprio vídeo para levar essa mensagem também para outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Gente, logo logo estarei de volta. Abraço, até a próxima. Goodbye.